voltar aqui no começo, meu slide, só para organizar as coisas. Bom, então bora lá. Bom, nesse evento então a gente vai mostrar, né, as melhores estratégias aí para migrar o seu ambiente para a AWS, combinando aí os benefícios de alta disponibilidade, escalabilidade automática, com ações de otimização e redução de custos para quem quer migrar aí o seu ambiente, essas aplicações para a AWS. Cara, eu estou com várias telas aqui, eu tenho uma tela ali que eu enxergo o meu slide para me encontrar, eu tenho uma tela que eu encontro vocês, então eu vou estar olhando para todos os lados aqui para a gente poder se organizar, beleza? O que vai acontecer hoje aqui? Então, eu vou explicar as 7 principais estratégias de migração para a AWS. A gente vai fazer uma análise de alguns cenários reais, explicando os prós e os contras dessas principais estratégias que eu vou mostrar aqui para vocês. Inclusive, quem viu na quinta-feira passada, eu falei um pouquinho sobre uma dessas estratégias. Hoje eu vou falar outras estratégias melhores aí para a migração. Então, eu vou mostrar isso aqui para vocês, né? Essas estratégias, qual é a melhor opção. Vou explicar como funciona também os incentivos da AWS hoje para quem quer migrar para a nuvem da AWS. E também vou explicar um pouquinho como funciona aqui a nossa migração guiada. Antes da gente começar, eu quero entender se vocês podem escrever no chat para mim. Quem aqui, da galera que está junto comigo hoje, já tem algum workload, alguma aplicação, ou algum cenário, ou da empresa que você trabalha, ou do seu cliente? Quem já tem alguma coisa que está pensando em migrar para a AWS? Escreve aí no chat para mim quem já tem aí algum cenário que esteja pensando em migrar ele para a AWS. Escreve aí, o chat está habilitado, tá. Dúvidas sobre migração de aplicação em Delphi. Vou falar sobre isso hoje aqui também, tá? Preciso migrar meu file server, falou o José Ricardo. Beleza. Bom, então vamos lá. Antes de a gente começar, deixa eu explicar um pouquinho, né, sobre a Cloud Treinamentos e a Upper Stack. Como a gente chegou, né, até aqui. A nossa empresa ela tem 16 anos e hoje nós somos uma empresa 100% AWS, porque há 8 anos atrás nós percebemos que usar que cloud, ou, acho que é mais de 8, uns 9 anos atrás, obrigado, Greg. Nós percebemos que cloud era o futuro, né? Há 9, 10 anos atrás, cloud era o futuro. Hoje a gente sabe que cloud não é mais o futuro e que cloud, que a AWS é uma realidade, né? Então, talvez alguns de vocês ainda pensem que é o futuro, mas já não é mais. Hoje já é uma realidade. Hoje nós vemos empresas aí consolidadas, como Itaú, e várias outras grandes empresas aí, que nascem, muitas delas nascem dentro da AWS, outras estão migrando para a AWS. Mas aí você pode pensar, tá, Leandro, mas isso aí são só grandes empresas. Mas todo mês a gente faz dezenas de migrações de empresas de todos os tamanhos, desde microempresas, startups que estão começando agora, até empresas que muitas vezes você acha que aquela empresa conservadora, que nunca vai migrar para a AWS, essas empresas já estão migrando. Como a gente tem alguns exemplos aqui de alguns clientes nossos, por exemplo, Auro Moderno, uma empresa de educação, né, que migrou hoje 100% para a AWS. Então, a gente tem alguns cases aí de empresas que, algum tempo atrás, não pensavam nisso. Um outro caso que eu gosto de contar sempre é o da ECG, que é uma empresa que, cara, eu acompanhei desde o início lá, né? Desde o surgimento. E ela surgiu num servidor. O cara acabou se tornando meu amigo. Eu digo desde o início porque antes de trabalhar com cloud, a gente trabalhava com infraestrutura tradicional. E aí eu ajudei ele a montar o servidor para o primeiro sistema dele e tal, primeira versão do sistema. E o cara tinha um servidorzinho lá no banheiro, literalmente no banheiro, só que ele é, desativou aquele banheiro, né, e fez aquele banheiro se tornar uma espécie de um data center ali para ele. Mas ele tinha aquele servidorzinho lá no banheiro, ele foi evoluindo. Hoje, uma empresa gigante no nicho de mercado dela, talvez a maior do Brasil, hoje, e ele só pôde ter esse crescimento graças
a migração para dentro da nuvem da AWS. Então, a gente tem alguns desses casos de empresas, cara, que são pequenas e conseguiram crescer usando a nuvem da AWS. Mas isso é algo que acontece não só com os nossos clientes. Deixa eu mostrar aqui uma coisinha, algumas pesquisas. A gente tem aqui, não sei se vocês vão conseguir ver muito bem. Isso, parece que está com. Deixa eu só ver aqui, cara. Não sei se melhorou. Melhorou? Ah, eu acho que ele estava com uma. Melhorou? Agora deu uma melhorada. Ele estava com um efeitinho de iluminação aqui. Mas aqui a gente tem, né, um comunicado de imprensa do Gartner que diz que mais da metade dos gastos com TI corporativa em segmentos chaves de mercado mudarão para a nuvem até 2025. Então, a gente vê que várias empresas, né, estão mudando, deixando de investir em ambientes locais ou até mesmo em outros data centers, VPS, tá? Vou falar um pouquinho sobre essas diferenças e migrando para os seus investimentos para a nuvem. Esse gráfico aqui, ele mostra bem isso, né? Então, ele fala aqui, ó, dos investimentos, né, basicamente, em TI tradicional. Então, cadê a legenda dele? Tá aqui, ó. O azul escuro é TI tradicional e o azul claro é cloud. Então, a gente vê que até agora, o próximo ano, 2024 já cresceu bastante, mas isso aqui é uma pesquisa até lá de 2020, mas que até o ano que vem, esses investimentos com TI, com cloud, vão ultrapassar os investimentos de TI, do TI tradicional. Então, a gente vê esse crescimento muito grande, né? A gente vê aqui nesse gráfico, ele mostra que no TI tradicional ele vem se mantendo e em cloud ele vem crescendo de uma forma aí bem exponencial nos últimos anos. Então, eu estou trazendo alguns dados, mas acredito que vocês já tenham notado isso, por isso que vocês estão aqui, né? Vocês já notaram que hoje as empresas estão investindo muito mais em mudar para cloud, mudar para AWS. Quando eu falo de cloud aqui, vou começar a falar AWS, que eu acho que fica mais claro, e talvez alguns de vocês não saibam a diferença de cloud de verdade para esses falsos clouds, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso lá na frente. Mas é, por vocês estarem aqui, vocês provavelmente já notaram esse crescimento, né, de investimento aí das empresas, a tendência de migração das empresas para a AWS, por exemplo. Deixa eu abrir aqui. E por que isso vem acontecendo, né? Por que as empresas estão saindo do TI tradicional, migrando, saindo do on-prime, saindo de VPS? Primeiro, o que é VPS? Todo mundo sabe o que é um VPS, qual é a diferença de um VPS para cloud? Deixa eu falar rapidinho. VPS aqui é uma máquina virtual. É essa que a gente aluga em qualquer provedor aí, tem provedores nacionais, provedores de fora do país, que você vai lá e paga por mês para usar uma máquina virtual fora do seu data center. Muita gente acha que isso é cloud, mas vocês vão descobrir que isso não é cloud. E por que essas empresas estão saindo do ambiente on-premise, estão saindo de VPS? Quais são os principais problemas que elas têm? Eu listei alguns aqui. Eu quero que vocês escrevam para mim aqui no chat, como eu falei, a ideia é que a gente trocar um pouco, né? Alguns outros problemas que talvez eu não tenha colocado nessa lista, mas alguns problemas bem comuns que a gente encontra é, por exemplo, quedas, né? Quedas de sistema, quedas na aplicação. A gente vê as aplicações hoje tendo que cada vez ficar mais tempo no ar. Isso é uma exigência, né, do mercado. Antigamente as empresas até suportavam, ficou fora e tal. Hoje não, hoje se você fica, por exemplo, o WhatsApp lá fica fora, cara, a galera já fica apavorada, já acha um meio de se comunicar de outra forma. Então, isso para as aplicações hoje que são principalmente fornecidas aí como um SaaS
ou até mesmo as aplicações internas das empresas, se essas aplicações elas ficam caindo, isso aí causa um impacto muito grande, né? Um problema muito grande nas empresas e rapidamente as empresas acabam procurando outras soluções. Então, um dos principais problemas é queda. Cara, eles não querem mais que essas aplicações caiam, que fique fora, né? Às vezes nem não chega a ter queda, a gente tem problemas de lentidão. E essa lentidão ela vai impactar diretamente no desempenho ali da equipe, né? Às vezes na produtividade daquela equipe. Eu tenho alguns casos aí que eu já vi de a gente conversar com as pessoas da empresa e eles acharem normal ter que clicar numa coisa e ficar olhando, esperando aquilo ali acontecer. Ah, não, mas isso aqui é assim, é normal. E aí a gente vai ver qual é o problema disso. Muitas vezes é problema de infraestrutura limitada, né? Então, essa lentidão também é um problema para as empresas e é um dos motivos pelos quais as empresas estão procurando sair do ambiente on-prime, sair de VPS, que acaba limitando, né, para outros, para AWS. Problema de hardware, então esse aqui hoje a gente sabe que investir em equipamentos, não só hoje, né? Eu acho que desde a época que eu comecei a trabalhar com TI lá, mais de 20 anos atrás, a gente fazer uma empresa investir em equipamento é um sacrifício, né? O cara sempre acha que aquilo ali é um custo que tá desperdiçando e, e aí ele acaba sendo um problema é, investir em hardware. E aí, por causa disso, para não precisar desembolsar uma grana ali comprando, montando um data center, as empresas estão migrando aqui de cloud. Equipamentos obsoletos, então, quem aí nunca, ou não tem no seu ambiente, ou no seu cliente, aquele servidor de 15 anos atrás, né, 10 anos atrás, às vezes ele pode não estar fazendo uma grande função ali, mas ele está lá ainda. Então, esses equipamentos obsoletos aí, ele é um dos motivos, né? Então, ter que atualizar esses recursos é um dos motivos pelos quais as empresas estão migrando do ambiente cloud. Backup ineficiente, perda de dados. Então, é, isso principalmente nos últimos anos, com a quantidade de ransomwares, com LGPD, e tudo mais, vem dando muitos problemas, né? De empresas perderem o, os seus dados. Não sei se algum de vocês aqui já teve, é, já teve um caso desses. Eu já tive lá antes e depois também de trabalhar com cloud, casos de ransomware em clientes meus. Então, isso aí, nosso aqui da Peristec. Então, isso aí é um dos motivos também pelos quais as empresas estão deixando, né, uns problemas que eles estão deixando de usar ambiente on-premise. Ah, Leandro, mas na AWS não tem esse problema? Cara, tem, mas a gente tem diversas formas de solucionar isso e eu vou falar sobre isso lá na frente, tá? Custos altos de manutenção, contratação, e alguém escreveu aqui no chat também, custos de licenciamento de software, né, renovação de garantia de hardware. Então, esses altos custos aqui, tudo que envolve um ambiente on-premise também é um motivo, porque muitas vezes você precisa tirar do bolso ali uma grana para comprar licenciamento para não sei quantos softwares lá e acaba, né, tirando um dinheiro de caixa, né? E quando a gente fala de cloud, a gente já tem aquilo ali licenciado, mas pagando sob demanda. E então esses altos custos aqui também de manutenção e contratação também é um problema. E um grande problema que a gente tem, e aí eu acho que mais nosso técnico, né? São incidentes fora do horário. E, Leandro, mas na AWS não acontece? Acontece. A grande diferença é que a gente pode automatizar a correção desses incidentes, desculpa, e eu vou falar um pouco sobre isso. Então, isso aqui, para nós profissionais de TI, é um grande problema. Eu acabei ali no início pulando uma parte, tá? Acabei não explicando para vocês, deixa eu voltar rapidinho, sobre a cloud de treinamento e a Upper Stack, e acabei esquecendo de me apresentar. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Leandro Porciúnculo,
Eu sou CTO da UpperStack, sou professor na Cloud de Treinamentos. Então, talvez alguns de vocês já conheçam a Cloud de Treinamentos, que é a nossa empresa de treinamento, onde a gente tem treinamento de cloud, a gente tem inclusive uma pós-graduação focada em AWS, a gente trabalha com mentoria para profissionais de tecnologia. Só que, além da Cloud de Treinamentos, a gente tem a UpperStack. A UpperStack é o nosso braço de consultoria, aonde nós somos parceiros da AWS aqui, e essa parceria com a AWS é o que faz a gente estar fazendo esse evento aqui hoje para vocês. Então, nessa parceria, a gente pega diversos workloads, desde migração, às vezes empresas que já estão na AWS para a gente fazer alguns assessments, para ver se estão ali as melhores práticas, redução de billing, então, FinOps, né, que a gente chama, para ver se os custos estão adequados ao ambiente para que a gente já está usando o cloud. Então, tudo isso a gente faz pela UpperStack, que é o que faz hoje a gente estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre esse evento, sobre essas migrações. Então, no final, eu vou falar um pouquinho também sobre essa parceria com a AWS que a gente tem hoje, como funciona, para vocês entenderem. Beleza? Show! Tudo certo aí? Ó, já temos um back-end rodando na AWS com banco de dados e arquivos para servir um app. Falou o Éder. Show de bola, Éder. Escalabilidade independente. Vamos falar um pouquinho sobre a escalabilidade aqui. Acho que nesse lado fica melhor. Bom, então, o que esses problemas podem causar? A gente falou daqueles problemas ali, tá? Legal, são problemas, mas o que eles podem causar, né? Como eu falei lá, baixa produtividade. Bom, um sistema lento, uma aplicação caindo. Ficar fora acaba causando uma baixa produtividade, tanto para as pessoas que estão ali, né, para os funcionários daquela empresa. Às vezes, se você vende esse software como SaaS, você impacta outras empresas. Essa baixa de produtividade por tempo fora de trabalho, isso acaba causando insatisfação dos usuários. Então, isso é um grande problema e um grande custo para as empresas, tá? Às vezes, você pega uma aplicação que ela está lenta, se você aumentar a velocidade dessa aplicação, você aumenta a produtividade da empresa. Isso impacta diretamente no custo dela, porque as pessoas conseguem produzir muito mais no mesmo período de tempo. Isso faz com que a empresa fature mais. E isso é uma coisa que vocês têm que, na hora de levar para as empresas de vocês, quando falar em AWS, migração, é trazer isso. Cara, eu posso aumentar a produtividade. Aumentando a produtividade, está diretamente aumentando o lucro da empresa. Ou fazendo a empresa deixar de gastar com coisas desnecessárias, que acaba aumentando o lucro também. Então, aqueles problemas lá causam baixa produtividade. Clientes, usuários insatisfeitos, e aí talvez a galera que já trabalhou no suporte aí sabe do que eu estou falando. Você ter lá os usuários o tempo inteiro reclamando no seu ouvido que está lento, que está caindo, que não funciona, que isso, que aquilo. E aí, quando são usuários internos, até você releva, mas quando são clientes, né, usuários externos, isso acaba se tornando um problema gigantesco, porque um usuário interno, ele é funcionário da empresa e ele vai ter que engolir aquilo ali mesmo que seja lento. Agora, um cliente, quando é um usuário externo, ele não é obrigado a engolir aquele sistema lento. O que ele vai fazer muitas das vezes? Ele vai procurar uma outra solução, ele vai procurar uma outra aplicação que entregue mais performance para ele. Então, isso aqui é um grande problema quando a gente fala de usuários insatisfeitos, usuários internos, mas quando a gente fala de cliente, isso aqui se torna um problema gigantesco. Tá? Falta de segurança, vazamento de dados, ou como eu falei, né, hoje com a com LGPD e tudo mais que a gente tem por aí, isso aqui acaba às vezes se tornando um problema também financeiro para as empresas, né? E isso não só financeiro, mas muitas vezes impacta na imagem da empresa como um todo, né? Algum vazamento de dados, eu não sei se alguém algum de vocês já passou por isso, mas é um problema também bem grande. Em algumas vezes aí, em alguns pontos, impacto nas vendas, impacto de logística como um todo. Pô, pensa lá, o cara
vendedor está lá usando a aplicação e não consegue vender porque a aplicação está lenta. O cliente está ali na frente, em frente de loja, uma fila do caramba, o cara tentando vender, o negócio não anda, ou está fora, você deixa de vender. Cara, hoje em dia, uma aplicação fora, ela impacta diretamente no faturamento da empresa, tá? Uma aplicação, quando eu falo uma aplicação, pode ser um RP, mas pode ser, às vezes, uma simples planilha que você precisa lançar as coisas lá e tá fora. Ou até mesmo é, coisas mais simples aí do dia a dia, se você tiver com seu ambiente fora, isso aqui impacta diretamente nas vendas. E eu vejo hoje, ainda, né, em 2024, eu vejo pessoas falando, eu não vou botar na AWS porque eu tenho medo que fique fora. É muito mais fácil essa aplicação ficar fora, ter esses problemas no ambiente on-prime, do que na AWS se você usar as estratégias certas. E eu vou falar hoje, né, daqui a pouquinho vou trazer alguns exemplos dessas estratégias para diferentes tipos de aplicações, tá? Então, impacto nas vendas diretamente, perdas financeiras, né? Então, se você deixa de vender, se você não tem, opa, se você se você deixa de vender, se você tem baixa produtividade, isso impacta diretamente em perdas financeiras ou deixa de ganhar, né? Um outro problema que a gente tem com o ambiente, aqueles ambientes on-premise, é altos custos, né? Custos de hardware, custos de licenciamento. Então, isso aí a gente já falou um pouquinho. E para mim, uma coisa que ninguém enxerga, que não é palpável diretamente, mas que inclusive essa semana a gente pegou um cliente grande aí que está com um problema, que teve um problema que impactou diretamente na imagem da empresa. Não só um, como alguns clientes que já vieram para nós, que tiveram problemas, e esses problemas, eles impactam diretamente na imagem da empresa. E quando isso impacta na imagem da empresa, isso, cara, muitas vezes pode causar perdas financeiras também para a empresa, tá? Pensa lá, você tem um. Vamos ser uma coisa bem louca, né? Você está lá usando o seu banco. E aí, você num belo dia, abre o seu aplicativo do seu banco, e aí você vai lá olhar o seu saldo, e esse saldo está zerado. Ou esse saldo está diferente do que estava antes. Cara, mesmo que seja por uma hora que isso aí aconteça, de algum problema e tal, isso impacta diretamente na imagem da empresa. Você não vai mais confiar naquela empresa. Provavelmente você vai ou tirar o seu dinheiro daquele banco, ou pelo menos tirar uma parte do seu dinheiro daquele banco. E aí que eu fui uma coisa mais lúdica, mas isso pode acontecer com diferentes. Pô, você tem lá o CRP que você contrata de uma empresa de fora. Você está usando ele lá como um serviço. E esse RP fica fora um tempão. Cara, você não pode mais confiar naquilo ali. Porque isso acaba prejudicando a imagem da sua empresa. E às vezes seu cliente fala, cara, eu não aguento mais isso, está caindo, isso está lento, está fora. Eu vou achar outra. E assim, ó, eu não sei quem de vocês aí é talvez da área comercial, ou tem a sua própria empresa, ou está ligado no negócio dessa empresa. Hoje é muito mais difícil. Hoje é um problema muito mais difícil, não, é um problema muito maior a gente ter um cliente, né, insatisfeito, porque esse cliente insatisfeito, ele deixa você de ganhar até 5 novos clientes, porque um cliente satisfeito, muitas vezes ele vai falar para olha, não, pô, esse aqui, não, é bom, essa empresa é boa. Agora, um cliente satisfeito, ele vai sair falando para todo mundo que ele está insatisfeito. Fala, pô, cara, eu uso aquele software lá dos caras, é uma porcaria, é lento, vive fora, vive caindo. Então, essa imagem da empresa aí acaba sendo muito impactada por esse tipo de problema. E aí, por que a gente está falando, né, aqui de migrar? Por que migrar? Por que usar a AWS, né, para resolver esse tipo de problema? Bom, inovação rápida. Hoje a AWS é a maior plataforma de cloud do mundo, líder do mercado. Então,
sempre inovando, cara, sempre surgindo novas soluções, novos serviços. Hoje, se você olhar, as empresas estão aí, metade do seu celular hoje, dos aplicativos, usam a AWS. Por que esses caras usam a AWS? Porque eles têm inovação ali. Hoje, se você migrar a sua aplicação, por mais simples que ela seja, você pode usar as mesmas soluções, tanto de segurança quanto de infraestrutura, que grandes empresas estão usando. Com as inovações, você vai ter tudo aquilo lá nas suas mãos. Então, inovação, alta disponibilidade, isso aí é, assim, 90% das empresas que a gente migra, a ideia delas é alta disponibilidade, e essa alta disponibilidade não necessariamente, às vezes as pessoas confundem com escalabilidade, né? Eu posso ter alta disponibilidade sem precisar ter escalabilidade. Alta disponibilidade é o quê? É que a minha aplicação ela esteja funcionando sempre que eu precisar, que ela caia ou fique fora no mínimo de tempo possível. Ah, que ela nunca caia, cara. Isso a gente sabe que em tecnologia tem várias coisas que impactam nisso, né? Às vezes o próprio desenvolvimento da aplicação ali pode impactar. Mas quando a gente usa a AWS, essa alta disponibilidade é muito mais fácil se você usar e fizer uma migração do jeito certo, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Segurança. Então, cara, hoje você pode utilizar as ferramentas de segurança que estão disponíveis para grandes bancos, né? Como eu falei, um exemplo que eu dei do Itaú. E tudo que o Itaú usa, você pode usar. Os mesmos serviços, a mesma infraestrutura. Não tem, esse aqui é para grandes empresas, esse é para pequenas empresas. Não. Tudo está disponível para você. Então, as ferramentas de segurança, rapidez na entrega e na agilidade, né? Então, você consegue entregar as soluções muito mais rápido. Pô, vamos lá. Na empresa que você trabalha, seu diretor chegou, eu quero testar tal software. O que você vai precisar fazer? Eu preciso comprar um servidor. Ou eu preciso fazer um upgrade aqui no meu servidor para criar uma máquina virtual. Quanto tempo isso vai levar? Quando a gente usa a AWS, eu quero testar, cara, começa de manhã, daqui a 1, 2 horas já está rodando, dependendo do que for a solução, né? Então, a rapidez na entrega e agilidade de novas soluções é um dos grandes motivos também pelo qual as empresas estão usando a AWS. Desempenho, e esse desempenho aqui, só quem já migrou, só quem já usa a AWS sabe do que eu estou falando. Muitas vezes eu vejo profissionais de tecnologia que querem comparar, né, uma configuração. Não, mas o meu servidor local tem 4 GB, 16 GB de memória e 8 vezes CPU. Cara, quando a gente migra para a AWS, a gente não usa nem a metade disso. E principalmente, às vezes, a gente nem usa CPU e memória. A gente está usando um serviço específico para aquilo. Como assim, Leandro? Segura, a gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, esse desempenho é muito maior. Ambiente elástico, né? Então, a facilidade de eu escalar, de eu crescer o meu ambiente quando necessário. Aí sim, diferente de alta disponibilidade, falando de escalabilidade, né? Eu consigo escalar isso de uma forma elástica. E um ponto muito grande também que a gente falou aqui, que é o pagamento pelo uso. Como assim? Eu vou pagar só aquilo que eu realmente estiver utilizando. Muitas vezes, ou você tem aí, pô, Leandro, eu tenho um contrato aqui com, VPS, com uma VPS que eu só pago o que eu uso. Eu pago, por exemplo, R$ 500 por mês para usar uma VPS XYZ. Só que se você parar para pensar, muitas empresas, né, e aí, claro, vai depender de cada uma, mas na maioria das vezes, a sua aplicação ela não está sendo usada 100% de desempenho, ou 100% da capacidade dela, 24 horas por dia. Muitas vezes essa aplicação ela é usada 24 horas por dia, mas de forma diferente, no qual durante o dia eu tenho um uso maior e durante a noite eu tenho um uso menor. Em alguns cenários, algumas empresas que você tem a aplicação interna só da própria empresa, muitas delas nem trabalham à noite, não trabalham no final de semana. Uma empresa hoje, se você for fazer um cálculo aí, uma empresa que trabalha em horário comercial de segunda a sexta-feira, ela trabalha 1/3 do mês, tá? Então, faz um cálculo aí, 10 horas vezes 10 horas vezes 10 horas por dia, né? Arredondando aí, 10 horas por dia, vezes 5 vai dar 50 horas por semana, daí algo em torno de 200, 220 horas por mês, tá?
Em um mês tem 720, 730 horas. Um terço do mês. Isso significa que 2/3 daquele mês você está pagando por um recurso que você não usa no VPS. Já quando a gente usa a cloud, eu tenho a possibilidade de pagar conforme o meu uso, eu posso só pagar aquelas 220 horas que eu realmente preciso utilizar. Claro, mais uma vez usando a estratégia certa de migração. Vamos lá, qual é a diferença então da AWS para VPS e outros ambientes? Isso aqui não é uma invenção minha, Leandro, isso aqui são as características do NIST, tá? No qual um provedor realmente precisa ter essas 5 características para ser um provedor de cloud. 2 delas são comuns, em qualquer data center tem. Pool de recurso compartilhado e amplo acesso à rede. O que é o pool de recurso compartilhado? Eu tenho um monte de servidor físico, um monte de hardware, né, recursos, e compartilhar para várias empresas. Beleza, isso aqui todo mundo tem. Qualquer locadora da web tem isso aí, né? O cara vai lá, tem um monte de servidor, cria um monte de máquina virtual e compartilha. Beleza. Amplo acesso à rede, ser acessível de qualquer lugar e tal, isso também qualquer um tem. Então, esses dois a gente ignora. Mas a gente tem 3 características que são bem específicas de um provedor de cloud. E aí, se você já acha que usa cloud, por que eu estou mostrando isso? Se você acha que você já está usando cloud, você precisa ver se o seu provedor de cloud tem essas 3 características aqui. Autosserviço sob demanda. O que é o autosserviço sob demanda? É quando você precisa, você pega o serviço e utiliza. Sem precisar abrir um chamado, solicitar. Eu preciso fazer um upgrade aqui, 48 horas, 72 horas para fazer isso. Eu quero criar uma nova máquina virtual, vai ficar disponível para mim daqui a 24 horas. Isso não é autosserviço sob demanda, tá? Isso você precisa fazer uma solicitação. O autosserviço sob demanda, quando eu preciso, eu tenho. Quando eu não quero mais, eu tiro fora. Então, isso é serviço sob demanda. Quero aumentar meu disco, vou lá e aumento. Quero diminuir, quero aumentar a capacidade de memória, quero mais servidor. Isso é auto-serviço sob demanda. Então, pensa aí se o seu provedor já tem isso aí, tá? Para você ver se você já realmente está usando o cloud. Elasticidade rápida. O que é o elasticidade rápida? É eu poder escalar aquela minha aplicação, e aí eu estou falando de escala horizontal aqui, mas pode ser escala vertical também, de uma forma muito rápida. E o rápido, o que é o rápido para vocês? Fala aí para mim, hoje, quem não usa, estou falando quem não usa cloud, quem usa VPS, quanto tempo, né, você leva para escalar o seu ambiente hoje, né? Leandro, eu preciso aumentar aqui a capacidade, eu preciso criar mais servidor, eu preciso aumentar a memória. Quanto tempo você leva para fazer isso? Quando eu falo rápido, é segundos. Cara, a coisa tem que crescer e diminuir de forma rápida e automática. Então, quando eu tenho autosserviço sob demanda e elasticidade rápida, eu consigo escalar o meu ambiente de forma rápida e diminuir. E aí entra o terceiro, que no meu ponto de vista é um dos mais legais, são serviços mensuráveis. Eu consigo medir tudo que eu estou usando. Então, quando eu estou medindo tudo que eu estou usando, eu consigo. Quando eu tenho serviços mensuráveis, eu tenho a escalabilidade rápida e o serviço sob demanda, eu estou medindo. Eu sei que eu preciso de mais, eu chamo a elasticidade rápida, ela vai me solicitar mais, que vai me solicitar mais serviço sob demanda. Quando eu não tenho, eu vou diminuir. Então, esses 3 caras, eles andam juntos. E quando eu tenho um serviço mensurável, quando eu consigo medir, e junto com o serviço mensurável, eu tenho pagamento pelo uso, isso significa o quê? Que eu vou pagar realmente só aquilo que eu preciso. Então, quando eu consigo medir, eu consigo escalar e diminuir e pagar só aquilo que eu uso. Esse é um dos grandes diferenciais da gente utilizar a AWS do jeito certo. E o que é usar a AWS do jeito certo? Bom, a gente tem 2 formas de escalar um ambiente. A gente tem a escala vertical, que talvez seja que muitos de vocês fazem ou pensam em fazer quando a gente está querendo escalar, que é o quê? Pô, eu tenho a minha aplicação rodando aqui, ela está lenta. O que você faz hoje se o seu servidor está lento? Normalmente, você vai colocar mais memória, vai fazer um upgrade de processamento. Volta, fui demais. Vai colocar mais memória, vai colocar mais processamento. Isso é escala vertical. Eu cresço aquela máquina. Mas isso não é a melhor forma da gente escalar um ambiente. Leandro, mas a minha aplicação não sei o quê. Cara, existem serviços para ajudar você a escalar qualquer tipo de aplicação, bancos de dados, seja o que for, de uma forma melhor que a escalabilidade
horizontal. E o que é a escalabilidade horizontal? A escalabilidade horizontal, ao invés de eu ter um servidor com, por exemplo, vamos fazer aqui, um servidor com 16 GB de memória, eu poderia ter dois com 8. Aqui eu desenhei 3, mas tudo bem. E aí, quando eu preciso que esse meu ambiente escale, pô, Leandro, ó, 8 horas da manhã começa a chegar o meu time aqui, a galera da empresa começa a chegar para trabalhar, começa a ter mais uso dos meus recursos. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais servidores. Eu vou escalar isso de forma horizontal. Beleza, a galera trabalhou, todo mundo. Às 6 horas da tarde, a grande maioria vai embora, mas ainda fica o pessoal trabalhando. Eu não posso desligar o meu ambiente, mas eu posso diminuir. Então, eu posso crescer e diminuir conforme o que eu mensurei e pagando conforme eu uso. Então, de uma forma bem resumida, isso é a escalabilidade horizontal. Eu crescer por lado, ao invés de eu precisar ficar aumentando o servidor. Muitas vezes você aumenta o servidor e isso você não consegue voltar depois. Eu já vi casos de VPS que você precisa fazer. Ah, meu servidor está lento, vou ter que contratar um novo. Aí você faz um contrato lá com um cara de 1 ano e vai ter que pagar aquilo ali, mesmo que você só use 2, 3, 4, 5 horas por dia. E aí você paga aquilo mais caro. Aqui não. Aqui eu consigo escalar quando eu preciso e diminuir quando eu não preciso mais. Beleza? Vou trazer um pouquinho só de um conceito aqui sobre a AWS, como funciona a AWS hoje. A AWS, ela é... Deixa eu olhar meu horário aqui. Tá. A AWS, ela está distribuída... Essa é uma imagem um pouquinho antiga, tá? Mas ela é distribuída em regiões espalhadas pelo mundo inteiro, inclusive aqui em São Paulo. Então, muita gente fala, não posso migrar para a AWS, porque meus dados não podem estar fora do país. A AWS tem data centers em São Paulo, tem uma região de São Paulo para a gente criar o nosso ambiente, mas também tem regiões espalhadas por todo o mundo. Isso aqui facilita você ter uma aplicação global, né? Então, pô, a minha aplicação ela é acessada globalmente, sei lá, um blog ou um aplicativo que seja acessado de vários lugares. Essa capilaridade global da AWS facilita demais isso, né? Mas você pode escolher trabalhar, não, vou deixar meu ambiente lá em Ohio, na Virgínia, se a gente for. Você pode escolher isso. Em cada região dessas a gente tem zonas de disponibilidade, né? Que são como se fossem data centers. Então, uma região, ela nunca trabalha com um único data center. Por quê? Porque quando eu tenho essa escalabilidade horizontal, além de eu conseguir crescer esses servidores, eu consigo fazer isso aqui distribuído em diferentes zonas de disponibilidade, diferentes data centers dentro da mesma região. Então, eu consigo ter alta disponibilidade e escalabilidade ao mesmo tempo. Por que alta disponibilidade? Se um data center da AWS cair um avião, acabou, e a sua aplicação tiver sido implementada do jeito certo, a sua aplicação vai continuar funcionando, porque você vai estar com ela de forma distribuída, né, entre as zonas de disponibilidade, entre os data centers da AWS. Então, isso facilita. E dependendo da aplicação, você consegue distribuir ela de forma global, entre regiões, bancos de dados distribuídos em vários lugares no mundo. Você tem essa opção também, caso você queira. Tá? Então, essa distribuição global da AWS facilita demais esse tipo de situação. E agora eu quero falar um pouquinho para você sobre as estratégias de migração. Mas antes eu quero saber se alguém tem alguma dúvida do que eu falei até aqui. Se tiver, coloca no chat aqui para mim. Como eu tinha prometido para vocês, eu vou parar de vez em quando para dar uma olhadinha no chat. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí para mim. Tranquilo, tudo certo, falou o Adail. Bora! Quero falar um pouquinho então para vocês sobre algumas estratégias de migração. Não sei se todos conseguiram acompanhar. Na quinta-feira passada eu fiz uma live no nosso canal no YouTube falando um pouquinho sobre a forma mais rápida de migrar para a AWS, mas eu falei que essa talvez não seria a melhor forma, né? E eu vou falar um pouquinho por que disso agora. A gente tem aqui o famoso 7Rs. Quem já ouviu falar dos 7Rs de migração? Coloca aí para mim. Que é o Refactor, Replatform, o Repurchase, o Rehost, Relocate, Retail e Retire. Vou explicar o que é cada um desses. Aqui ele fala um pouco de nível de esforço, né? O que é mais simples, o que é mais fácil.
Lá na quinta-feira eu falei sobre o rehost. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os outros. Beleza? Para mim é novo, falou o Adail. Ó, eu uso CloudRisk, framework para suporte e análise de riscos. Legal. Os serviços ofertados em nuvem, com base na disponibilidade. Lembrando que a disponibilidade show. Legal. Bora lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses 7 R's. Eu vou vir de baixo para cima, né? O que é o mais fácil até o mais complexo lá. Em termos de dificuldade, vou falar as vantagens e desvantagens de cada um. O primeiro dele é o retire, que é o quê? Que é a aposentadoria. Eu retirar, cara, eu ignorar aquilo ali. Ó. A aposentadoria é uma opção de estratégia de migração para a nuvem em que se desliga um serviço ou um workload que não são mais necessários. E isso aqui, se você for olhar hoje para o seu ambiente aí, provavelmente você tem algum servidorzinho que, cara, esse aqui eu não preciso migrar, eu posso, é um legado, não usa mais, está fora. Então, quando você vai pensar na sua estratégia global, né, sua estratégia de migração total, o que você precisa enxergar primeiro é o que daqui eu não preciso. O que dessas minhas VMs, das minhas soluções, dos meus serviços, eu não preciso migrar? Cara, que não preciso migrar, desliga, arranca fora, deleta, tchau. Já é um bom momento de você rever, né, a sua infraestrutura. Quando a gente faz os assessments de migração para os nossos clientes, a gente acha muita coisa que ninguém sabe nem o que é, né? Ah, o que é essa VM? Puxa, não sei se a gente usou um dia para testar e ficou. Então, isso aí vai. Por quê, né? Por que não migrar esse tipo de coisa? Porque está diretamente ligado ao custo. Então, quando eu tiro o que eu não preciso, eu não vou pagar para migrar aquilo lá. Às vezes, quando você já está no seu ambiente local ali, já está lá, o servidor está ali, eu deixo rodando, mas não serve para nada. Então, primeira coisa, aposentar, arrancar fora o que você não vai usar. A segunda coisa é o retail, que é o quê? Consiste em manter os aplicativos em seu ambiente de origem. Às vezes, eu tenho um aplicativo aqui que, cara, isso aqui o pessoal vai deixar de usar daqui a 6 meses, isso aqui já não vai mais ser utilizado. Vale a pena eu migrar? De repente, eu vou manter isso aí aqui no lugar. Eu posso manter isso aqui e aí depois eu pensar desligar ele lá na frente. Então, isso também é uma estratégia. Às vezes tem coisas que você vai reter no seu ambiente local ou onde ele tiver. Ah, não, isso aqui está lá no host, não sei das quantas, mas, cara, não vou migrar isso aqui, vou deixar isso lá porque não está me dando problema, ou porque ele tem um custo muito baixo, ou porque mais ninguém vai usar, não vale a pena o esforço de migração. Mantém. Então você vai reter, vai manter ele aonde ele está. Beleza? Aqui é o Relocate. O Relocate, recentemente, ele foi colocado, né? Antes eram 6 R, agora são 7. Que, que é o quê? A gente tem um rehost, que eu simplesmente migro minha máquina física, que eu vou falar sobre ele. Mas o Relocate é eu pegar, ó, ele consiste em simplesmente movimentação completa de uma máquina virtual da estrutura atual para a nuvem da AWS. Um exemplo é o VMware. A VMware tem o VMware on Cloud, que é que usa a AWS. Então, você pode migrar suas VMs com todo o gerenciamento de máquinas virtuais da VMware e manter isso na AWS ainda com VMware, caso você queira. Então, só um relocate. Só que é bem específico, tá? Assim, eu vou ser bem sincero para vocês, acaba se tornando muito caro esse relocate. Porque quando a gente fala de manter VMware, por exemplo, ainda na AWS, são projetos que acabam se tornando muito caros. Porém, todavia, às vezes o time já tem familiaridade com aquilo ali, eles não querem deixar de usar VMware, já tem licenciamento, e aí a gente faz o relocate. Mas não é uma estratégia muito utilizada, mas faz parte do 7R. E aí vem a que eu conversei com vocês na quinta-feira, que é o rehost. É uma estratégia de migrar para a nuvem, também conhecida como lift and shift. O que significa isso? Vamos lá.
Olha hoje, pensa no seu cenário. Todo mundo aqui, todos aqui são profissionais de TI, certo? Todos trabalham em uma empresa ou atendem outras empresas. Se você trabalhar numa empresa, você provavelmente vai ter um servidor nessa empresa. 1, 2, 3, 5, 30, 200, 500. Perfeito. O rehost é o quê? É eu pegar esse seu servidor, e aí quando eu falo servidor, pode ser servidor físico ou máquina virtual, e replicar ele na AWS. A AWS tem um serviço, que é o Application Migration Service, que eu instalo na sua máquina virtual ou no seu servidor físico, e ele vai replicar isso aí na AWS. Na quinta-feira passada, para quem assistiu a live, eu fiz isso. Subi uma VM lá no Google e migrei ela para a AWS ao vivo ali na live. Cara, copiou, ela migrou para o outro lado e subiu lá rapidinho. Então, esse processo é o rehost. Vantagens e desvantagens no rehost. O rehost é muito fácil de ser feito e muito rápido. Quando a gente utiliza um rehost? Quando que a gente utiliza um lift and shift? Pô, Leandro, eu tô com o meu servidor aqui, o meu data center, cara, tá fora, tá caindo, meu servidor não tá dando conta, eu preciso resolver isso aqui hoje. Então vamos lá, hoje é terça-feira. O seu servidor deu problema. Se a gente for fazer uma migração modernizada, que eu já vou falar daqui a pouquinho, essa migração ela vai levar 1, 2, 3 meses, dependendo do cenário. Um rehost, dependendo do tamanho do seu servidor, se a gente começar agora, que era assim, 10 horas da manhã, provavelmente meio-dia, 1 hora, no início da tarde já está funcionando na AWS, seu servidor. Então, em poucas horas, a gente migra ele de lugar. Ele é usado quando? Quando eu tenho um problema latente, cara, tá fora do meu servidor, tá lento, eu preciso sair daqui urgente, eu migro para lá. Ele é rápido de ser feito. Porém, todavia, um dos problemas dele é o custo. Por quê? Porque eu estou simplesmente replicando dentro da AWS o que eu tenho no meu ambiente local. E isso aí acaba não dando muitas vantagens para vocês, que é aquela de escalabilidade que eu falei, escalabilidade horizontal, autodisponibilidade, distribuir as soluções. Por que eu não consigo isso? Porque eu estou pegando tudo que eu tinha e migrando para lá. Eu vou depois explicar isso aqui num desenho, acho que vai ficar muito mais fácil, mais simples para vocês. Então, o rehost é uma estratégia usada, a gente usa bastante, mas é uma estratégia que ela tem que ser usada de uma forma a remediar o seu ambiente e depois você pode pensar na modernização. Tá? Teve um cenário de um cliente, na verdade ele é um aluno nosso, né? E ele trabalhava numa empresa que essa empresa ela tinha uma verba de migração para a AWS para migrar todo o workload deles, um workload bem grande. E o que acontece? Essa verba acabou antes de eles chegarem na metade do workload. Você sabe o que os caras estavam fazendo? Rehost. Lift and shift. Os caras pegavam, iam lá, instalavam o negócio, migravam, migravam, migravam. Isso aí é muito rápido de ser feito, você muda de lugar rapidamente, mas o custo acaba se tornando maior. Então, é uma estratégia, pode ser feita, porém, não é a melhor, em termos de custo e desempenho. Aí tem uma outra estratégia aqui, ó, que é repurchase. Cara, eu sou bem ruim para falar inglês, né? Mas aí tá tudo certo. Que é a recompra. Consiste em substituir a aplicação on-premise por um software nativo de nuvem. Normalmente, essa abordagem consiste em mudar a plataforma para um SaaS ou com os mesmos recursos. Por exemplo, Leandro, eu tenho um RP aqui e eu tenho esse RP instalado no meu data center. E aí, ao invés da gente fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou usar um SaaS. Eu vou contratar lá um RP da empresa XYZ que já está na nuvem para mim. E aí eu mudo a minha plataforma. Tem sido um cenário também adotado por algumas empresas e que muita gente da área de TI tem reclamado para mim, mas, galera, isso faz parte do mercado, né? E isso aqui
faz com que antes você tinha ali uma infraestrutura para gerenciar e agora não tem mais, porque a sua empresa mudou, deixou de usar aquelas aplicações que tinha local e começou a contratar isso já como um SaaS. E isso tem diversos. Um exemplo clássico, tá? O exemplo mais clássico disso tudo aí é e-mail. Antigamente, a gente tinha servidor de e-mail em data center. Não sei quem de vocês já chegou aí a gerenciar e administrar algum servidor de e-mail na vida. Quem aí já fez, já gerenciou um servidor de e-mail? Ou faz isso até hoje? Eu, o Éder. Cara, o Adair, o maior trabalho do mundo. O que a empresa vai fazer? Eu não vou migrar meu servidor de e-mail para a AWS, eu vou contratar um Microsoft 365, um Google Workspace lá, que já vem um e-mail como um SaaS para mim. Então eu estou fazendo uma recompra, eu estou mudando a minha plataforma. E-mail é o mais clássico, né? Hoje, cara, ninguém mais tem servidor de e-mail. Se vocês têm, pelo amor de Deus, né? Larga disso. Né? Ninguém tem mais servidor de e-mail. Hoje, e-mail a gente usa como um serviço, né? É, e esse é um exemplo mais clássico disso tudo. E aí aqui a gente vem pro próximo, que é o Replataforma. Esse aqui é o sexto, se eu não me engano. É o sexto? É o sexto. O Replataforma. O que, que é? A Replataforma é uma opção muito melhor para as empresas que não podem reestruturar suas aplicações legadas de TI no momento da migração para a nuvem. Na prática, essa estratégia permite que se faça algumas alterações de configuração para melhor se adequar ao ambiente de nuvem. Cara, isso aqui é 90% dos nossos clientes. 90% dos nossos clientes que a gente faz replataforma. Como assim, Leandro? Não entendi. Explica melhor o que, que é isso. Replataforma é você pegar a sua aplicação como ela está hoje, os seus sistemas, migrar ele para a nuvem, mas não migrar o seu servidor. Migrar o que tem dentro do seu servidor. Aplicação, banco de dados, front-end, back-end, mas aí usando já alguns serviços de nuvem para isso, como, por exemplo, um serviço de banco de dados, um serviço para front-end, um storage específico, deixando de usar máquinas virtuais sem fazer grandes alterações na sua aplicação. Então, eu posso migrar uma aplicação toda para dentro da nuvem, às vezes containerizando, usando algumas estratégias sem eu precisar mexer na minha aplicação. Isso aqui, eu posso dizer para vocês que é 90% dos nossos clientes. Por quê? Porque, cara, fazer alteração de aplicação, quem aí é desenvolvedor? Escreve para mim aí. Sabe que fazer alteração de aplicação, às vezes, é muito caro, muito demorado. Então, se eu conseguir com a mesma aplicação já usar algum serviço isso reduz o custo gigantesco comparado ao rehost, reduz demais e já dá escalabilidade, alta disponibilidade e segurança e tudo aquilo que a gente quer num ambiente de cloud. Então, o Replataform é a estratégia mais utilizada hoje. Eu vou explicar aqui para vocês depois na prática isso, beleza? Ó, só para quem está chegando agora, galera, a nossa agenda aqui, a ideia é a gente começar às 9, que o horário começou, e a gente ia até às 11 horas hoje. Então, a gente tem aí mais uma horinha? É, 55 minutos. Eu quero deixar aí uns 10 minutos finais para a gente discutir, conversar, vamos anotando as dúvidas de vocês, beleza? Ó, o Éder falou ali, verdade, fizemos isso em um projeto, separamos o banco de dados do servidor Linux. Eles separaram ali o banco de dados. Então, isso já é um replatform. Você já consegue uma escalabilidade de banco de dados, até às vezes um banco de dados serverless, sem ter um servidor realmente de banco de dados, e ganhando aí escalabilidade e disponibilidade. E aí, a gente tem o último R, que é o refactoring, ou o rearchitect, que é o quê? O método de refaturar ou rearquitetar envolve desenvolver os sistemas do zero para torná-los nativos de cloud, sistemas cloud native.
significa o quê? Cara, você pegar aquele seu legado, que você tem aquela aplicação que foi escrita lá há alguns anos atrás, jogar no lixo e refazer do zero. O modelo ideal, né? Esse é o mundo mais lindo que tem, porém, a gente sabe que isso é muito caro. Vou trazer alguns exemplos aqui que a gente tem de alguns clientes passaram por todas essas etapas, tá? Qual normalmente é a trajetória de migração de muitas empresas? Cara, primeiro, rehost. Você vai lá e faz o rehost, migra como tá. Putz, resolvi o problema, já estou na AWS. Depois do rehost, você vai para o replatform. Então, já está lá, agora que eu já resolvi meu problema que eu tinha, eu vou começar a organizar, ver alguns serviços e melhorar as coisas. E aí, depois que você já está com o replatform, toda nova funcionalidade, tudo que você vai desenvolver, você já começa a pensar num rearquiteto, já começa a pensar em fazer serviços nativos de cloud. Isso é o mais comum que a gente vê. Então, raramente eu vejo uma empresa jogar toda a aplicação no lixo e começar do zero. O que a gente vê é, se precisa, faz o rehost, senão já começa com o replatform, e aí depois vai sim vendo a parte de rearquitetar, usar serviços nativos. Isso aí acaba se tornando um processo natural, né? Porque o time começa a conhecer mais a AWS, começa a entender como funciona, e esse processo acaba se tornando mais natural. Beleza? Dúvidas? Fala aí para mim. Eu quero agora fazer aqui uma análise de alguns cenários, e vamos ver o nosso tempo como é que tá. Primeiro eu vou explicar um pouco, mostrar aqui um cenário de rehost, né? Que é o lift and shift. Depois um cenário de modernização aqui para vocês, tanto de uma aplicação desktop, né? Aquela aplicação em Delphi que alguém falou aqui, e até de uma aplicação que já seja uma aplicação é, web, uma aplicação que fica muito mais fácil de ser migrada para a AWS, por exemplo, mas que não foi uma aplicação, que não é uma aplicação cloud native, mas a gente já vai utilizar a modernização aqui. A gente já vai utilizar um replatform, tá? Então, eu quero trazer essas análises para vocês. Antes, quero saber se alguém tem alguma dúvida. Em um ambiente com client server, qual seria a melhor estratégia? Eu vou falar sobre isso aqui agora, daí. Beleza? Bora lá. Vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre o rehost, né? Como funciona o rehost? Eu tenho aqui, né? Eu vou separar aqui, ó. Eu tenho aqui no meu ambiente local, eu tenho aqui no meu ambiente local o meu servidor, um, dois servidores, e dentro desses servidores eu vou ter aqui, às vezes, algumas VMs ou a própria aplicação direta no meu servidor, tá? Então vamos pensar que aqui eu tenho uma VM1 e aqui nesse aqui eu tenho VM2. E aqui eu tenho direto uma aplicação com um banco de dados. Banco de dados. E está tudo aqui dentro. Aplicação, banco de dados. Num rehost, num lift and shift, qual é o processo para a gente fazer essa migração? Vamos lá. Eu instalo um agente nesse cara. E esse agente, ele vai replicar. Opa, vou apagar que ficou meio zoado. Esse agente vai replicar aqui dentro da AWS, então aqui é a AWS, o que eu tenho aqui. Então, por exemplo, eu vou ter o meu agente na minha VM01. Eu vou instalar esse agente aqui e ele vai vir aqui num serviço da AWS
que é o EC2, e ele vai começar a replicar essa VM. Ele vai trazer para cá, ó, dentro de uma EC2, a minha VM01. Ele replica essa aqui para cá. Eu vou instalar na minha VM02, ele vai criar outra EC2 com a minha VM2. E aí, eu vou instalar no meu servidor físico, que não tem VM, ele vai replicar para cá e vai trazer para cá uma outra VM com minha aplicação e o meu banco de dados. Então, o que eu fiz? Eu fiz exatamente o que eu tinha no meu ambiente local. Aqui eu tinha 2 servidores físicos, mas um estava direto no host instalado e outro tinha 2 máquinas virtuais. Eu instalei esse agente, ele replicou dentro da AWS exatamente o que eu tinha. Então, esse é um processo que a gente chama de lift and shift. Eu replico, né? Eu copio isso para lá de uma forma muito rápida. Eu posso, se eu quiser, e aí vai depender de cada cenário, tá? Eu posso, se eu estou aqui no meu ambiente, eu estou aqui dentro da minha empresa. Aqui é a minha empresa. Aqui é a minha empresa. Se eu quiser, eu posso criar um túnel, aqui, uma VPN, né? Pode ser uma VPN, pode ser uma conexão direta entre o meu ambiente local e o data center da AWS. E aí todos os meus usuários aqui, ó, deixa eu apagar esse cara aqui. Todos os meus usuários que estão aqui, a partir desse momento, todos os meus usuários que estão aqui, ó, a partir desse momento, eles vão acessar a aplicação que antes estava local, eles vão acessar ela através desse túnel. E isso aqui acaba se tornando muitas vezes transparente para os nossos usuários. Então, por isso que eu falei que é muito rápido fazer essa migração. Basta eu fechar essa conexão e eu replicar isso para cá, os meus usuários, isso vai ficar totalmente transparente, o cara nem vai saber que não está mais aqui. Do dia para a noite, simplesmente vai surgir lá. Então, eu saio de um ambiente local para a AWS de forma muito rápida. Esse é um rehost. Porém, eu continuo com a mesma coisa que eu tinha antes. Eu continuo com a minha aplicação, com o meu banco de dados, com tudo dentro de uma única máquina virtual. Eu não consigo escalar isso aqui. Eu só consigo escalar isso aqui de vertical, só consigo aumentar a memória, processador, de disco. E essa aqui não é a melhor estratégia para ter redução de custos e ter alta disponibilidade. Claro que eu já estou garantindo aqui que eu vou estar usando toda a infraestrutura da AWS e tal. Porém, ela não vai me entregar aí essa alta disponibilidade. Beleza? Tudo certo? Tudo certo até aí? Beleza. Então, só para exemplificar melhor o client server. Vamos lá para o nosso próximo cenário, que é vamos para o nosso próximo cenário, que é de uma aplicação cliente-servidor. Como funciona uma aplicação cliente-servidor? Muita gente vai pensar aqui e vai falar, a melhor estratégia para uma aplicação cliente-servidor é eu colocar o meu servidor na AWS
e o meu cliente local. Muita gente pensa nessa estratégia aqui, ó. Vou separar de novo. Muita gente pensa nessa estratégia aqui, que é, eu vou ter aqui no meu ambiente local o meu usuário vai ter o computadorzinho dele. Aqui no computadorzinho dele eu vou ter o cliente, né, instalado, um cliente da minha aplicação. E lá na AWS eu vou ter o meu banco de dados. Muita gente pensa nisso. Aí aqui o cara pensa em fazer aquele túnel de VPN que eu falei, né? E quer utilizar isso dessa forma. O cliente conectando direto no banco de dados. Cara, normalmente isso aqui não funciona, não é uma boa estratégia. Por que que isso não é uma boa estratégia? Porque esse tipo de aplicação legada, ela não foi desenvolvida para você fazer consultas em banco de dados através da internet, através de uma VPN. E isso aqui acaba deixando o seu ambiente lento. E aí, muita gente fala, migrei para a AWS e ficou lento. Você migrou errado. Qual é a melhor forma da gente fazer isso? Vamos lá. Qual é a melhor forma da gente fazer isso aqui? Deixa eu separar de novo. A melhor forma para você migrar esse tipo de aplicação é você vindo aqui na AWS. Vamos criar o nosso cliente antes. É você aqui na AWS criar, por exemplo, seu banco de dados. Algumas vezes, seu servidor de aplicação, que muitas aplicações desktop, ela tem servidor de aplicação, servidor de banco de dados e o cliente, depende muito da arquitetura de cada um. E também o seu cliente. Então, como isso vai funcionar, Leandro? E como que o meu usuário vai acessar o meu cliente lá dentro da AWS? Meu cliente precisa estar instalado no meu servidor. Vamos lá. Como que a gente vai fazer essa migração? Pensa aí o banco de dados, a aplicação Delphi de vocês, quem usa aí, usa, sei lá, que banco de dados que ela usa. Vamos pensar num post. Para colocar um post aqui, a AWS tem um serviço que é o RDS, que é um serviço de banco de dados relacional. Então, ao invés de eu ter esse meu banco de dados no servidor, eu posso ter o meu banco de dados no RDS. O RDS, ele é um banco de dados que eu já consigo ter ele em alta disponibilidade, replicado em até 2 data centers, até 3 data centers ao mesmo tempo, ou inclusive usar ele de uma forma serverless, tá? Sem ter um servidor ali. Mas eu posso botar esse banco de dados aqui. O meu servidor de aplicação, às vezes é Windows, às vezes é Linux, depende do que for. Esse servidor de aplicação, você pode colocar ele aqui no EC2. E aí a gente tem o cliente. Como assim? A AWS tem um serviço, a gente pode usar esse serviço da AWS ou serviços de terceiros. A AWS tem um serviço que é o App Stream 2. App Stream 2. O App Stream 2 ele é justamente um serviço para esse tipo de problema, no qual eu vou ter aqui o meu cliente, eu vou ter aqui o meu cliente vai se conectar no meu servidor de aplicação,
que vai conectar lá no meu banco de dados. Ou muitas vezes o cliente vai direto no banco de dados, depende de cada aplicação. E o meu usuário vai acessar essa aplicação aqui de duas formas. Ele pode acessar ela via browser. Sim, uma aplicação desktop via browser. Cara, a gente já fez isso com aquelas aplicações com tela de DOS, sabe? Você já viu uma aplicação com telinha de DOS, aquelas telinha preta, só texto rodando via browser? Pois é, a gente já fez isso. Então, você pode usar nesse formato. Ou eu posso ter aqui ainda no desktop do meu cliente uma aplicaçãozinha que ela vai simplesmente espelhar isso aqui. Qual é a diferença? Todo o processamento do meu cliente vai estar aqui dentro, nesse serviço. Então, se der qualquer problema na máquina do usuário, se der qualquer problema aqui na empresa, cara, esse cara vai para qualquer lugar, se assim for a sua configuração, tá? Eu posso restringir, eu posso botar de qualquer lugar. Ele vai para qualquer lugar e acessa a aplicação dele, lá da casa dele. Meu Deus, essa casa ficou horrível. Lá da casa dele, ele pode ir lá na casa dele e, se você configurar uma VPN, fazer por uma VPN, ou se não quiser configurar, se quiser deixar aberto via browser para todo mundo, acessar. Ah, Leandro, mas caiu a internet. Cara, compartilha a internet do celular e acessa. De qualquer lugar, ele pode ir lá e acessar essa aplicação. Então, nessa situação, por que eu não tenho problema de lentidão? Porque está tudo local aqui. Eu tenho a aplicação, banco de dados e o cliente. Então, toda a execução da minha aplicação está rodando aqui dentro da AWS. Toda ela roda aqui dentro. Eu não tenho nada executando aqui. Para cá, ele só vai me trazer o quê? Frame de tela, atualização de tela. E isso acontece qualquer conexão de internet, não depende de ter uma conexão boa. Cara, qualquer conexão você vai abrir e vai executar. Então, isso aqui, para aquela aplicação desktop, é uma solução. Meu Deus, ficou horrível aquela escrita. Nem eu entendo. É uma solução, uma forma de você implementar. Se você não quiser usar o App Stream 2, existem serviços de terceiros que a gente utiliza também, aí existem vários, é, com licenças e tal, que podem sair com um custo menor do que esse aqui. Qual é o grande lance aqui? Esse serviço aqui ele já tem alta disponibilidade. Esse aqui também alta disponibilidade. E esse aqui eu posso criar também ele com alta disponibilidade, dependendo da aplicação que for. Tá? Então, eu tenho um ambiente com alta disponibilidade, escalável, porque esse cara aqui que vai receber as configurações, a maior parte dos usuários, ele escala, tá? Então, se ele precisar, ele vai criar mais servidores aqui, vai escalar o meu servidor de aplicação, todo mundo conectando lá ainda, e vários usuários chegando ao mesmo tempo. Então, eu consigo ter um ambiente escalável, com alta disponibilidade, com uma aplicação desktop. Ah, Leandro, esse aí, então, é o melhor cenário. Cara, para esse tipo de aplicação, sim. Claro que a gente está falando de uma aplicação legada, uma aplicação que não se desenvolve mais há alguns anos, né? Mas que ainda tem muito no mercado e que tem solução para resolver isso. Beleza? Então vamos para a próxima. E aí agora aqui eu vou trazer para vocês um cenário. Eu vou trazer para vocês aqui agora um cenário que a gente tinha falado ali antes, né? De migração, que seria um replataforma, que é eu pegar aquela minha aplicação que está num ambiente local, num VPS, seja onde ela estiver, de uma forma e trazer isso para a AWS
sem precisar reescrever a aplicação e usando alta disponibilidade. Bora lá. Eu vou diminuir agora o meu desenho. Aqui eu vou botar VPS barra local. Tanto faz. Tanto faz se está num VPS, tanto faz se está num ambiente local, é a mesma coisa. E aqui eu vou botar AWS. Bora. Normalmente, se você tem lá no seu VPS, eu vou pegar um exemplo bem clássico, tá? De uma aplicação aí de 3 camadas, que é o que a gente mais recebe também aqui. Mas também a gente tem aplicações de 2 camadas. Uma aplicação de 3 camadas é front-end, back-end, banco de dados ali e storage, né? Então a gente tem a camada de front, a camada de back, a camada de armazenamento, que é banco de dados e storage. Isso é um clássico que a gente recebe, aplicações PHP, diferentes Java, diferentes linguagens, a gente tem esse cenário. Normalmente, alguns clientes que a gente migra, eles têm 2 formas de armazenar isso. Ou o cara tem lá na sua VPSzinha, né? Tudo junto, aplicação, banco de dados e, e storage, aplicação, banco de dados e storage, armazenamento. E aqui a aplicação, estou falando front-end, back-end, independente do que for. Às vezes o cara tem isso separado, tá? E o máximo de separação que a gente vê aí é isso aqui, ó, aplicação, banco de dados, tá? Mas ele tem no máximo isso, 2 servidorzinhos para aplicação para banco de dados ou tudo num só. Alguém tem esse cenário aí? Escreve para mim aí no chat. Ah, Leandro, esse aí é meu cenário. Escreve aí para mim no chat. O Igor tem esse cenário. Qual deles, Igor? O cenário 1 ou o cenário 2? O segundo. O Igor tem o segundo cenário, já está um pouquinho separado, talvez em ambiente local, em VPS. App e banco separados, o Fernando já tem também separado isso. Legal. Esse cenário também, uma aplicação mais que tem um pouquinho mais de ambiente, um pouquinho mais de acesso, já tem isso aqui separado. Beleza. Segundo cenário, o Rafael tem também ambiente local. Todo mundo em ambiente local, data center local. Alguém em VPS? Alguém em máquina virtual? Algum host qualquer aí? Ou acha que é cloud não, e acabou de descobrir hoje que não é cloud, que é VPS? Alguém aí? Bora. Como que a gente vai levar isso aqui lá para dentro da AWS? Olha que legal. Lembra que eu falei para vocês que a AWS, ela é... Ó, o Eliel tem VPS. Ó, o Victor tá na Equinix. Legal. Lembra que eu falei que a AWS, ela trabalha com uma região, né? Então, vamos pensar que eu estou usando aqui a região, sei lá, São Paulo. Essa região, ela tem vários data centers. Eu vou exemplificar em dois, para não encher de quadradinho aqui, que ia ficar horrível. Já não sou um ótimo desenhista, né? Então, vou fazer só dois data centers. E esses data centers, você tem que entender que eles são geograficamente separados, tá? Então, eles não são no mesmo lugar, eles são separados mesmo. Aí, deixa eu desenhar esses caras aqui, vamos fazer de azulzinho. Aqui. A gente tem um e o dois. Então, eu tenho a zona A, eu tenho a zona A e a zona B. Perfeito? Um é um data center, outro é outro data center. Aqui vocês têm tudo num lugar só. Como que eu levaria isso aqui para a AWS? Lá na AWS a gente tem alguns serviços específicos, né, para cada cenário. Por exemplo, eu tenho um serviço de banco de dados. Vou pegar outra para desenhar o serviço.
que é o RDS. O RDS ele pode ser SQL Server, MySQL, Post, MariaDB, Oracle e alguns outros bancos de dados aí. Esse serviço, que é o RDS, eu consigo ter ele replicado, cara, de uma forma automática, com um clique, em dois data centers da AWS ao mesmo tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu banco de dados, que está aqui ou que está aqui, e vou levar ele para esse serviço. Então, aqui eu vou ter o meu banco de dados. Lembrando, deixa eu botar uma corzinha para fazer essa replicação. Isso aqui, ó, esses bancos de dados, eles são replicados um com o outro. Então, eu já tenho alta disponibilidade, serviço de banco de dados, e se eu usar ele de forma serverless, ele vai se tornar escalável. Eu tenho o meu storage. Normalmente, você vai armazenar ali, para que um storage? Cara, tem que armazenar muita coisa de uma aplicação, imagem, vídeo, um PDF, arquivos que a aplicação gera, não um código de aplicação, tá? Arquivos. É, ao invés de eu deixar, muita gente guarda isso em banco de dados ainda, por incrível que pareça, né? Mas às vezes, com o simples fato de eu mudar a forma de armazenar, ao invés de eu armazenar no banco de dados, eu vou armazenar num storage específico para isso. Que no caso da AWS aqui é o S3. O S3. O S3, por padrão, ele também é um serviço, já por padrão, multizonas. Ele já está replicado. Então, todo dado que eu colocar aqui, ele já vai replicar em no mínimo 3 zonas de disponibilidade. Então, ele já é um serviço com alta disponibilidade. Então, o meu storage, eu vou migrar para o S3. Vou botar o nome do serviço aqui para a gente entender. S3. Certo? E a minha aplicação? Bom, vou pensar que a minha aplicação, ela tem... É, ela não está em container. Faz de conta que ela não está em container ainda. Alguns já estão, outros não. A minha aplicação ela tem um back-end e um front-end. Ela tem um back-end em PHP, por exemplo. Minha aplicação tem um back-end em PHP. Então, o meu back-end em PHP, eu vou trazer ele para cá, para um servidor, que é o, aqui, ó, aplicação. Ele vai estar numa VM, tá? Essa aqui é uma VM, um EC2. Essa VM, por padrão, ela não é replicada, mas eu já vou explicar isso para vocês, como que a gente resolve isso. E a minha aplicação, ela tem o back-end e ela tem o front-end também. O front-end dela é feito em, sei lá, em React. Vamos pensar assim. É, quando a gente tem o front-end que é mais estático, né? Que ele é uma que ele é lá um HTML, um CSS, JavaScript, essas coisas, eu não preciso ter um servidor. Eu tenho serviços para isso. O S3 é um serviço que, além de ser uma storage, ele pode servir para armazenar o meu front-end. Mas também tem outros serviços da AWS. Eu vou botar o S3 para o front, porque talvez seja o que a gente mais utiliza ainda hoje. Mas tem outros serviços para isso. Aqui vai ser o meu front. Meu front. Como ele está no S3, automaticamente o meu front também vai estar replicado. Olha que legal. Esses caras aqui, para a gente ter esse front-end aqui, eu posso botar um serviço junto, que é uma CDN. Uma CDN ela vai acelerar demais. A CDN lá naquela imagem que eu mostrei para vocês da região, ela está distribuída em todos os data centers da AWS. Então, significa que ele vai replicar, se eu tiver aqui uma CDN, que é o CloudFront, é, deixa eu tentar desenhar ele aqui. Vou desenhar ele aqui, ó. Isso aqui vai estar distribuído em todas as regiões da AWS. Então, o meu usuário, ele vai chegar no meu front-end por essa CDN. E nessa CDN, eu posso colocar nesse cara alguns serviços de segurança já. A AWS tem vários. Um deles é o WAF. Vou colocar aqui, ó. Oxi. É o WAF. Quando eu paro com o mouse, eu...
WAF. Que é o quê? Que é um firewall de aplicação. Então, esse WAF, ele já vai colocar uma camada de segurança na frente da minha aplicação, certo? Então, eu já tenho a minha aplicação aqui, que vai distribuir para essa CDN o meu front-end. Então, eu tenho alta disponibilidade no meu front-end, mas eu tenho o meu back-end que não tem. Esse meu back-end, estando numa EC2, eu posso fazer o que com ele? Replicar ela aqui, ó. Eu posso ter o meu back-end replicado aqui, numa EC2. E para esse cara, o meu front-end, chegar nele, eu vou ter um outro serviço aqui na AWS, que vai ser um load balance, um balanceamento de carga. O que o load balance faz? Toda requisição que vier do meu front-end vai vir para o meu load balance e ele vai distribuir para o meu back-end. Deixa eu fazer de outra coisa. Ele vai distribuir a requisição para o meu back-end. Então, toda requisição vai no meu load balance, distribui no meu back-end, aí o meu back-end vai conectar no banco de dados, que já está replicado, né? E vai buscar também os meus arquivos lá nesse storage que eu precisar. E se eu não tiver, Leandro, a minha aplicação não tem front-end, é só uma aplicação de 2 camadas, aplicação, banco de dados. Eu posso pegar esse WAF e colocar, em vez de ter no meu front-end, ele chegar direto no meu load balance. Então, o meu usuário chega direto no load balance e ele vai distribuir essa carga. Cara, o que eu fiz aqui? Eu não precisei mexer na minha aplicação, em nenhum momento. Porque, por exemplo, aqui, ó, se eu não conseguir usar um S3, eu posso usar um outro serviço para armazenar esses objetos. Olha, a minha aplicação armazena no disco, aqui. Eu não quero mexer para ela armazenar no S3, não tem problema, a gente bota um disco compartilhado entre elas, que todos os objetos vão estar ali dentro e ela consegue acessar em vez de estar no banco de dados. Eu consigo fazer isso. Então, esse é um exemplo, mas eu tenho vários serviços. E aqui vocês podem ver que eu utilizei quantos serviços? O AF, Web Application Firewall, o CloudFront, que é a CDN, o S3 para o front-end, o Load Balance, a EC2 e o RDS. Então, eu saí de uma máquina virtual, ou duas, para usar 6 serviços da AWS. Eu vejo gente construindo isso aqui, ó. Sabe esse load balance que eu fiz aqui? Eu vejo gente construindo isso aqui até hoje com um proxy de Nginx. O cara vai lá e faz um load balance com proxy de Nginx. Cara, tem um serviço pronto para isso. Já está distribuído. Então, o grande lance da gente fazer essas migrações é a gente já conseguir fazer isso usando os serviços gerenciados da AWS, porque isso que vai me dar essa escalabilidade. E aí, se eu quiser, eu posso parar de usar EC2 e usar containers, usar um ECS, aí tem vários outros, são hoje centenas de serviços da AWS que a gente pode utilizar para uma única aplicação. Então, uma coisa que eu sempre falo é, não existe arquitetura que serve para todo mundo. Vai depender de cada aplicação. Sempre que a gente vai falar ver um projeto no cliente, a primeira coisa que a gente precisa entender é a aplicação do cliente. Como que ela funciona para criar a melhor arquitetura. Aqui eu fiz uma coisa bem genérica, mas já usando uma estratégia de mudar de plataforma, né? Claro, sem eu precisar reescrever a minha aplicação, eu já fiz um replataforma aqui usando alguns serviços específicos da AWS. Beleza? Tudo certo até aí? Show. Bora. Bom, como eu falei para vocês, né, a gente aqui na Peristec, nós somos parceiros da AWS, parceiros oficial AWS, há uns 2 anos já. E por ser parceiro da AWS, a gente tem acesso, né, a alguns benefícios que a gente consegue trazer para as empresas que a gente atende.
tá? Então a gente tem um canal direto com a AWS. A gente, por isso também, a gente segue as boas práticas, né? Usando procedimentos testados, validados já tudo pela AWS. Todo o nosso time é certificado, isso aí inclusive é um pré-requisito da AWS, né? A gente tem que ter um número X de certificações de todo o nosso time de arquitetos e consultores, tá? A gente consegue trazer algumas vantagens aqui. Algumas delas, acesso a incentivos, vou falar sobre eles daqui a pouquinho. E aí são incentivos financeiros, incentivos técnicos, diferentes tipos de incentivos que a gente consegue trazer. A gente usa, né, processos, procedimentos validados pela AWS, tudo baseado nas documentações da AWS. Uma coisa que a gente consegue trazer, que para muitas empresas é um problema, é, ao invés de você pagar com cartão de crédito, por a gente ser parceiro, a gente consegue fazer com que você pague a AWS com boleto. É possível, tá? Então, pô, eu posso pagar com boleto, e uma vantagem aqui que você ganha quase 50 dias para pagar com boleto. Então, isso é uma coisa que o parceiro consegue trazer para você, uma das vantagens. Você ganha tempo? Como assim ganha tempo, né? Um dos problemas que eu vejo em muitas empresas na hora de fazer essa migração é tentando fazer sozinho, é não ter o conhecimento necessário para fazer aquilo ali e acaba às vezes patinando, batendo, quebrando demais a cabeça. Então, um parceiro tendo a gente como parceiro, ajudando vocês vão ganhar tempo, porque a gente faz o processo operacional, a gente está ali já com a nossa expertise de, cara, fazer vários projetos de diferentes tipos, né, todo mês. Então, você acaba ganhando tempo com isso. Recurso operacional, então, braço, né, um problema que impede também as empresas de fazer esse processo de migração é braço técnico, né? Pô, cara, não tem gente para fazer isso. Então a gente está ali e consegue apoiar nisso. E aí tem uma coisa que só nós da UpperStack a gente consegue trazer para você, por ter a UpperStack e a Cloud de Treinamentos, é os treinamentos, né? Então uma coisa que a gente sempre faz consegue trazer aí a capacitação do time interno de vocês, das empresas, para poder tocar todo esse ambiente, porque às vezes assusta, né? Pô, Leandro, tu criou esse baita desse ambiente aqui para mim, e como que eu vou tocar esse negócio? Eu não sei gerenciar isso aqui. Então a gente consegue fazer, né? Dar um treinamento para o time de vocês tocar todo aquele cenário. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre esses incentivos que a AWS tem, tá? Alguns incentivos financeiros. A AWS tem incentivo para migração. O que é um incentivo para migração? Você não está na AWS. Você usa uma VPS, usa um ambiente local e quer migrar para dentro da AWS. Ou você já está em alguma parte da AWS e quer migrar a outra. A AWS consegue, a gente consegue, como parceiros, alguns incentivos para vocês, tá? Que incentivos são esses? Um deles é até $5.000 de crédito para você fazer essa migração. Então, pô, Leandro, eu quero testar, quero saber se dá certo. A gente consegue até $5.000 de crédito para fazer essa migração para cada workload. Então, pô, eu quero testar esse cenário. Cara, tudo é claro que tudo isso aqui eu estou falando para vocês como funciona, né? A gente precisa mandar para a AWS, requer uma aprovação, então não é certo que a gente consegue os 5.000. Vai depender muito do seu workload, do ambiente, mas até $5.000 a gente consegue, né? Como eu falei, necessitando de uma análise da AWS. A gente consegue também créditos para POC. O que é crédito para POC? Leandro, eu já estou na AWS, eu quero testar um novo serviço, uma nova funcionalidade. A gente consegue crédito para isso, tá? Esse crédito, quanto é de crédito? Pô, sei lá, eu vou pensar aqui o meu cenário vai, vai me custar $1.000. $1.000 por mês vai custar o seu ambiente, uma estimativa que a gente como parceiros faz ali junto com você. $1.000 vai custar a ideia da POC, né? A AWS vai falar, pô, num ano vai custar $12.000, quanto que eu consigo de crédito? 10% disso. Pô, vou te conseguir $1.200 de crédito aí para tu fazer essa POC, para tu testar esse ambiente. Claro, uma POC ela é sempre menor do que o ambiente real, né? E aí a gente consegue esse crédito. Esse crédito para testar novas coisas. A gente consegue como parceiros para vocês. Tá. E um outro incentivo, esse aqui é um incentivo muito bom, que
talvez ele não vá durar por muito tempo, tá? É um incentivo que a AWS começou, acho que foi no ano passado, esse ano eles já mudaram algumas coisas, mas ele ainda existe, que é um incentivo de serviço. Como assim? Dependendo do cenário que você tiver, e aí eu estou falando que pode ser para sua empresa ou para um cliente seu, tá? Já vou explicar um pouco mais. Aqui a gente tem desde empresários, que têm essas empresas de tecnologia, e pessoas também que são funcionárias da empresa. A gente consegue o serviço. Como assim? Dependendo do seu projeto, a AWS pode custear nós fazer ele para você, nós fazer essa migração. Então, a AWS paga para a gente como parceiros uma parte desse projeto, ou até todo ele, como eu falei, depende do projeto, é uma coisa que a gente tem que lançar lá na AWS, que era uma análise, mas a AWS pode pagar para nós fazer isso para vocês, apoiar vocês no processo de migração, ajudar, fazer toda a migração, sem você ter nenhum custo com o serviço. Então, se você já tem um workload, você consegue $5.000 de crédito para migração e mais o nosso serviço, dependendo, acaba saindo de graça para você fazer essa migração. E aí, cara, se você é para sua empresa, vai ficar muito fácil de aprovar. Não vai ter custo nenhum para fazer, não vai ter custo nenhum para a gente começar essa implementação. E aí, por que, que tem esse crédito de $5.000 de migração, né? Porque às vezes você já está pagando um outro data center, e aí tem aquele tempo de migração e tal, para você não pagar duas coisas ao mesmo tempo. E aí, a AWS paga o nosso serviço para fazer essa migração para você. E não só a migração lift and shift, também com essa modernização aqui, claro, dependendo do tamanho do cenário, da complexidade, isso é uma coisa que a gente precisa é, fazer uma call, né, uma reunião para entender. Mas sim, se você tem algum cliente que tenha um projeto que você quer fazer para esse seu cliente, a gente pode fazer em parceria com vocês, tá? Para quem é empresário, junto nessa parceria, a gente faz, às vezes até de forma transparente, o cliente vai achar que é você mesmo que está fazendo e é nós que estamos fazendo ali. Então, a gente tem também esse tipo de parceria. Você cobra do cara lá, você cobra e ganha, não faz nada, a gente faz o projeto para você ali, de graça, bota crédito para o cliente fazer o processo, tá? Então, hoje a AWS tem alguns desses incentivos. Tem um outro incentivo também que eu não tenho aqui, que é recente, que é um incentivo de modernização. Leandro, eu já estou na AWS, mas eu estou usando tudo em EC2. Eu quero migrar tudo para container. A AWS tem um incentivo de modernização, que ela pode dar crédito também para vocês modernizar esse ambiente, tá? Então, Leandro, já estou na AWS, mas eu não, esse incentivo de modernização tem alguns pré-requisitos de serviços. Um deles é usar container, o outro é usar RDS. Então, se você está lá no lift and shift, tudo dentro do servidor e quer modernizar, a AWS pode lhe dar crédito também para essa modernização, tá? Como que você vai fazer para ter o nosso apoio? Como a gente faz isso, né? Eu vou botar agora, o pessoal do nosso time vai colocar aqui na descrição, aqui no chat, um formuláriozinho. Eu quero que vocês preencham ali, tá? E aí depois a gente entra em contato, marca uma call, conversa sem custo nenhum essa reunião, para entender o seu cenário, se encaixa, se não se encaixa, como a gente pode apoiar vocês nesse processo de migração. Mesmo que você já, cara, Leandro, só tem uma ideia de um cliente que pode ser que dê certo. Oh, quase que eu caio aqui, ia ser bonito eu caindo. Não sei se vai dar certo. Vamos marcar uma reunião, a gente faz aqui. Faz essa reunião, conversa com o pessoal do nosso time, vê as possibilidades, que dá, o que não dá para fazer. E isso sem custo nenhum, já traz até uma ideia de custo para você, uma proposta de custo, tá? Então, pô, Leandro, eu quero ver aqui saber quanto custaria. Tá, a gente tem esses créditos, mas quanto vai me custar essa parada, né? Quanto vai me custar isso aqui depois? Olha, dei um dedo. Quanto vai me custar isso aqui depois? A gente faz ali uma calculadora, mostra, explica para você, baseado no que você tem, quanto vai custar uma projeção de custos, né? Para ver se faz sentido ou não. A gente faz tudo isso aí sem custo nenhum. Então, preenche o formulário que está aqui agora no chat. A galera vai entrar em contato aí com vocês, vai ver quais são as possibilidades. A gente marca essa call aí
para entender. Beleza? Galera, conforme eu prometi para vocês, a gente tem agora aí alguns minutinhos para tirar dúvidas. Eu quero que você levante a mãozinha aí, eu tô com fone, levanta ali em reações, ó. Tem um levantar a mão, raise your hand, se você estiver, levanta a mãozinha que eu habilito o microfone. Você entra aqui, faz uma pergunta para mim, a gente fala um pouquinho. Caso você já tenha alguma dúvida. É necessário ter o seu ambiente replicado em outro data center na AWS ou a própria AWS tem contingência em caso de desastre? Digo em caso onde eu possa ficar indisponível por determinado período, perguntou o Gleidson. Gleidson, então, isso tudo depende da arquitetura que você montar, né? Se eu pegar e colocar tudo isso aqui dentro de um servidor, dentro de uma zona de disponibilidade, se esse servidor parar, sua aplicação vai parar. Então, você precisa criar uma infraestrutura que seja resiliente, né? Não é o fato de estar num servidor na AWS que já vai estar em alta disponibilidade, né? Beleza? Deixa eu, deixa eu voltar, deixa eu... Hum? Aqui, ó. O Éder tem a pergunta. Fala aí, Éder. Ativa o teu áudio aí. Bom dia. Bom Bem, dia. Tudo certo? a gente recebeu cerca de um pouco mais de um ano atrás uma consulta da AWS, né, da parte de um parceiro deles, né, Uhum. desse processo que você falou da migração. Né, a gente já tem um serviço hoje rodando na AWS, que é um aplicativo onde a gente tem um EC2 Uhum. rodando PHP e temos lá um RDS rodando MySQL. Certo. E esse aplicativo é para ordem de serviço digital. E a gente usava todas as fotos do armazenamento de anexos no EC2. Então, tinha um custo muito alto Claro. e, né, quase um tera de armazenamento ali. E Sim. até a gente descobrir que podia usar o S3, né? Certo. Isso foi uma mudança muito boa para a gente reduzir custo. A gente conseguiu fazer isso, né? Sozinho, só que a gente recebeu uma proposta ali, parecida que vocês têm aí, né? De ter uma consultoria e arcar com parte do projeto. Esse cenário a gente conseguiu fazer sozinho, sem esse apoio, né? Uhum. Mas a gente tem hoje um RP rodando em VMs, várias VMs, um pouco mais de 100 VMs que a gente precisa migrar. Um cenário parecido, com Linux, rodando com PHP e MySQL. Certo. No caso, claro, depois vai ter uma reunião para tratar especificamente desse assunto, né? Para cada um dos interessados. Mas também seria possível, dentro desse cenário, a gente fazer essa consultoria com vocês? Claro, com certeza. Com certeza. Assim, o que que a gente tem que analisar, tá? Primeiro, para considerar os créditos ali. A AWS precisa entender hoje quanto tu já tem de billing dentro da AWS, tá? Então tem uma faixa, mas dependendo da faixa a gente consegue outros incentivos, né? Mas sim, cara, sempre que você quer migrar um novo workload, a AWS te dá alguns incentivos. Então, tranquilo, a gente consegue fazer isso, e aí é aquilo que eu te falei, entender como funciona a aplicação de vocês. Tu falou que vocês migraram depois que descobriram do S3, né? No meu ponto de vista, isso aí já era um dever lá na migração, né? De ter sido passado para vocês. Claro que às vezes o cliente opta por, não vou mexer nisso agora, porque requer mexer na aplicação, e tá tudo certo, né? Mas vocês já deveriam saber dessa possibilidade. Mas tranquilo, cadê o Ederson aqui para mim? Preenche o form aí. Ah, tá aí. O Éder, então preenche o formulário ali que a gente entra em contato e entende melhor como é que funciona esse workload, mas sem problema nenhum. A gente Beleza. consegue sim. Só aproveitando mais uma pergunta que o Stefano tocou durante o finalzinho da outra parte. Ah, Vocês também trabalham com a possibilidade de fazer o pagamento no cartão, fazer o pagamento com boleto? Porque eu estava numa ligação e não vi.
Sim, hoje tu faz com cartão, né? Sim, Sim, tu isso. pode passar para boleto, tá? A gente, como parceiro, tu consegue pagar através de uma distribuidora. É o mesmo valor, não acrescenta nada mais no teu billing e tu paga ele via boleto. Isso aí, cara, facilita. Um grande problema que eu já vi, às vezes vence o cartão de crédito ou cancela por algum motivo e aí para de cobrar a AWS, que o cliente tem conta bloqueada, a gente já teve alguns problemas assim. Então o boleto facilita isso e facilita também o financeiro, né? Chega os boletos, o cara paga, organiza, é muito melhor do que cartão de crédito, tem tudo bagunçado. Beleza, então. Obrigado. Fechou? Valeu, valeu, André. Se tu puder te colocar no mute. Fala, Gleison. Bom dia. Bom Eu dia. tenho um cenário que eu queria uma consultoria depois com vocês, para marcar essa reunião. É um ambiente local, o cliente ainda usa um sistema local, o banco de dados é o Firebird, porém tem problema de performance e tal, já foi constatado que ele precisa migrar para Oracle. Então, nesse momento, o cliente quer que a gente avalie, né? Se vamos para a nuvem ou se vai ser on-premise. E aí, entramos na questão, né? Se for para uma nuvem Oracle, nós teríamos o ganho, questão de licença, seria muito mais barato ir para Oracle. Mas um caso como esse, dá para fazer uma análise para ver se a gente consegue levar para a AWS, se seria viável financeiramente? Dá sim, porque na AWS também tem um Oracle ali, tu vai pagar ele sob demanda, da mesma forma que outras licenças, então tu pode adquirir a tua licença já direto lá pela AWS, num banco de dados Oracle, e pagar ele sob demanda, por hora utilizada, como de outros, como do SQL Server, então sim, sem problema nenhum. Certo. A gente tem bastante cenário desse aí. Não é pelo fato de tu usar um banco de dados Oracle que tu precisa migrar para Oracle, né? Sim, é porque tem o benefício da licença. A Oracle tem esse benefício de você não pagar, supostamente a licença Uhum. ficaria mais barato. Então, A de gente pode repente, numa avaliar, conversa, numa claro. análise, e se for uma nuvem Oracle, vocês também conseguem nos, nos auxiliar? Cara, hoje a gente trabalha só com a AWS, tá? A gente optou por ser parceiros exclusivos da AWS, até para ter mais esse tipo de incentivo, né? Que se o cara sendo parceiro específico consegue mais coisas ali. Então, não, hoje a gente não trabalha com Oracle, tá? Mas, Gleidson, a gente pode fazer o quê? Fazer uma reunião, entender o que tu tem e te trazer uma ideia de custo, e aí bater um com o outro, né? Para Perfeito. ver o que vale a pena. Sem compromisso nenhum, a gente bate, olha e fala, pô, esse aqui deu isso, esse aqui daí tu decide depois. E até para o que eu consigo te ajudar, às vezes, é fazer uma análise do que está sendo proposto pela Oracle de infraestrutura, tá? Uhum. Se estão usando servidores, estão usando serviços, isso aí sim, a gente consegue entender a proposta ali e te ajudar a te explicar. Obrigado, Leandro. Fechou? Valeu. Fala, Zé. Fala, bom dia. Bom dia. Deixa eu tirar duas dúvidas, mas é rapidinho. Essa da questão dos incentivos e tudo, por você ser parceiro, eu sei que tem em alguns lugares, eu não sei se vocês põem lá ou é direto com vocês. Não, ainda não é meu caso, mas se eu colocar bastante cliente lá, eu ganho uma porcentagem sobre o que o cliente paga, como se fosse um retorno mensal. Como que funcionaria isso? Tem, cara, isso aí assim, ó, é, com a distribuidora, mas aí tu tem que ser parceiro para fazer isso, né? A distribuidora te dá um percentual. Não sei te dizer quais são Isso. esses valores agora, E, mas ah, tem. tá. Mas isso é com vocês daí? Mas aí tem que ser parceiro, tem que ser parceiro AWS, né? Para tu ter esse tipo de incentivo, tem que ser parceiro AWS. Tá. Só mais uma outra dúvida a respeito das migrações e tudo mais. Porque eu tenho vários clientes que usam Workdocs. Você já sabe até e vai sair do mundo no ano Vai que ser vem. descontinuado. Né? Só que como a AWS não ofereceu um outro serviço que talvez não seja interessante para eles manter esse file server de uma Uhum, maneira ou outra, sim.
de qualquer forma, eu tenho que fazer backup, eu tenho que jogar para S3, eu vou ter um custo com todos os clientes com essa parte. Eu consigo algum crédito para isso? Tá, tudo, são contas diferentes ou é tudo uma conta só? Na verdade, 90% é uma conta só, daí o outro Consegue, tem a um gente outro que é consegue diferente, fazer, que é a gente separado. consegue um crédito de POC, tá? Para isso eu preciso entender, a gente tem que fazer uma calculadora, né? Para ver quanto que sairia esse custo com tudo que tu vai ter, mas consegue sim. Tá. Teria que ver só quanto é todos esses créditos eles são baseados na calculadora, né? Tem que fazer, qual é a minha previsão de custo com isso? Minha previsão de custo é X. Beleza, daí a gente vai atrás do crédito para isso. Tem que fazer essa calculadora. Beleza. É baseado nessa calculadora. Sempre que, cara, eu quero testar tal coisa, eu quero fazer isso, a gente consegue. Claro que, vai dar, sei lá, $100. Vai ganhar $20 de crédito. Mas se Entendi. for um custo expressivo Razoável, ali, né, razoável, sim. dá para fazer assim. Talvez Eu até que não seja. quero testar uma instância aqui que vai me custar, sabe, $50 por mês. Tu vai conseguir quanto de crédito? 20, 30, 40? Não vale a pena. Todo o processo tem que ser feito para isso, tá? Então ele tem um mínimo ali que faz sentido, mas não é para tu testar quando tu quer testar um workload, né? Pô, quero testar, migrar, mudar tudo para container, sei lá, alguma coisa que você queira mudar de workload, dá para fazer. Então, normalmente segue aquela sua conta, pega o valor mais ou menos que você estimativa mensal, multiplica por 12 e é 10% do que eles vão talvez te dar. Não vai ser muito mais que isso, numa Isso, média. é isso aí. É, de, Tá? de, de POC, sim, para teste, sim. Tá. Só pra gente ter uma noção também. Daí isso aí É, não perde tempo com coisinha, $20, mas só você pagar e fazer do não. que sofrer. Só o processo para Tá? conseguir tudo isso. Não, faz sentido. Tá? Só pra gente entender, para aprender. Beleza. Valeu, Zé. Falou, obrigado. Fala, Carlos. Bom dia, Leandro. Bom dia. Prazer te ver aí de novo. Eu participo aí dos teus cursos de treinamento, não sempre. Legal. Eu queria fazer uma pergunta em relação a esse ser um parceiro, no sentido da nota, né? Você ter um boleto. Como é que seria isso só para a gente transformar a nossa conta numa conta ligada a um parceiro? Não sei se eu Assim, consegui. entendi. Tu tem a tua conta, tu só quer passar ela para boleto. A gente faz também, tá? Não precisa ser um novo cliente. Eu já tenho aqui, só quero transformar para boleto. Sim, a gente faz isso. Pega aí, o que que a gente precisa? A gente faz essa call também, e aí a gente precisa só do ID da conta, a gente joga, bota na distribuidora, você vai receber uma solicitação na própria conta, precisa de algumas informações, né? E aí já vai vir com nota fiscal, tudo direitinho, todos os impostos, tudo certinho ali para vocês. Então, até é importante isso que tu falou. Leandro, eu já estou na AWS, eu só quero mudar minha forma de pagamento, tirar do cartão de crédito e botar pro Isso, boleto. A gente pode fazer, sem problema nenhum. tá. Ali no formulário, aí quando o pessoal entra em contato, tu explica. Aí não sei se é só uma conta, se são várias contas de vários clientes, a gente faz. E, cara, isso aí facilita bastante mesmo, porque não sei quem já teve, né? Eu já tive alguns problemas com clientes que o que acontece? Hoje, se você tem cartão de crédito com a AWS lá, pagamento, e ou não tem limite, ou às vezes o financeiro cancela o cartão e tal, e não muda na conta. E aí não vai cobrar um mês, tu não vai saber, não vai. Daí, quando vê, parou o teu serviço, a conta foi bloqueada, tu não sabe o que aconteceu. É, isso aí. Pagamento. Pô, tu tem um tempo para conseguir fazer isso aí e voltar, né? Que é, preciso pagar, a liberar, às vezes leva até um dia para tu conseguir fazer, e aí tu fica parado por uma besteira, né? Uma Perfeito. Eu rateada ali estou num processo de migração, né, para a AWS, né? Eu tenho hoje os backups hoje todos feitos. Eu estou migrando os serviços, né? Vou migrar
servidor. Talvez eu faça no scale-up aí, né, direto, mas já colocando o banco no RDS, né, o banco de dados já no RDS. Isso é para tua empresa que tu está fazendo, Carlos? É para minha empresa. Legal. Tu está fazendo sozinho? É, sozinho. A gente pode te ajudar com isso, cara. Te conseguir crédito para isso, incentivo, ver o que tu eu vou preencher o formulário, eu já abri aqui, Ah. vou preencher o formulário e entro em contato contigo, porque parceria com você seria sempre bom, né? Claro, não, é legal porque, pô, às vezes não tem custo nenhum para ti e tu tem alguém para te ajudar ali, né? A tirar dúvida, vai ser muito mais rápido, mais assertivo, né? E ainda conseguir crédito para vocês aí. Tô tomando uma surrinha, né? Porque na verdade eu estou montando Normal. primeira viagem, né? Eu estou montando uma VPN, né? Para ligar a empresa à AWS, né? Para as pessoas só acessarem por ali, eu não quero deixar aberto, Claro. né? E já consegui, estou ligando da minha VPN, do meu OpenVPN de casa para lá, eu consigo. Do meu trabalho lá, da máquina do trabalho lá, não consigo. Eu estou dando umas cabeçadas não, lá. A gente te ajuda com isso aí, cara, para facilitar a tua vida, vou... né? Tu aprende igual, tu vai aprender igual, né? E facilita a tua vida aí, acelera mais o teu processo. Maravilha. Muito obrigado aí. Fechou? Valeu, Carlos. Obrigado, abraço. Valeu. Show. Cadê o meu? Maravilha, pessoal. Ó, primeiro, quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. Quem eu não tive a oportunidade de conversar, depois preenche o formulário, a gente vai bater esse papo aí. A gente faz esse evento aqui algumas vezes no ano, né? Assim como outros eventos também, então fica sempre ligado aí nos e-mails de vocês. Quem quer aprender AWS, Leandro, não tenho nada, mas eu quero aprender, quero entrar no mercado. Eu sei que talvez muitos de vocês estejam nesse processo, né, de querer aprender AWS, de querer entrar nesse mercado, às vezes se tornar até um arquiteto de cloud. A gente recentemente agora lançou uma mentoria focada nisso. Então, se esse for o seu caso, pode entrar em contato também com o pessoal do nosso time. A gente tem uma mentoria focada, né, para quem quer se tornar arquiteto de AWS, com, cara, experiências práticas. Você pode trabalhar junto com a gente aqui nos nossos projetos. Essa mentoria a gente lançou agora e está começando a primeira turma. Inicialmente a gente abriu só para quem já é aluno nosso, mas como vocês estão aqui, já estou contando para vocês em primeira mão. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre essa mentoria, Leandro, quero aprender, meu foco aqui é aprender, não tenho nenhum workload ainda, pode entrar em contato com o nosso time, que a gente conversa um pouco e explica como funciona essa mentoria. O objetivo dela é fazer você se tornar um arquiteto AWS de verdade ali em 6 meses, com certificações, com prática, experiência de verdade no campo de batalha, atuando até como trainee nos nossos projetos, aqui, entender de verdade como tudo funciona. Tem até um WhatsApp aqui, pode entrar em contato com a galera aí no WhatsApp. Fechou? Obrigado mais uma vez, espero que vocês tenham gostado do AWS Scale Up. Fique ligado sempre nos nossos eventos, conteúdos. Toda quinta rola uma live lá também no Instagram, mais técnica. Quem estiver aí aprendendo, cola lá. Cara, não sei se dá, não sei se vai dar certo, se funciona para mim. Entre em contato, fala, a gente conversa, entende o seu cenário e é isso. Fechou? Brigadão, bom resto de semana para todos vocês e a gente se vê aí no próximo evento. Um abraço. Valeu. The recording has stopped.